Deus abençoe poderosamente a sua vida em nome de Jesus. Seja bem-vindo a mais um momento de oração da fé e mensagem diária. Antes de falar sobre a mensagem de hoje, eu quero trazer um recado especial para você que está falando comigo no WhatsApp, você que está contando já as bênçãos de Deus depois que você voltou a fazer as suas orações, depois que você voltou a ver a mensagem diária. Vai uma observação para você. Não adianta você estar fazendo as orações, vendo a mensagem diária e simplesmente não estar sendo fiel a Deus. Ou quando você achar que está tudo bem, você suspender as suas orações, suspender os seus compromissos com Deus e voltar a fazer as coisas erradas, tá? Porque tem pessoas aí que estão brincando de ir até a presença de Deus quando está mal e se afastar da presença de Deus quando está tudo bem. Vigia a tua vida, olha a tua vida enquanto você tem tempo. E você que fez um voto com Deus, cumpra, porque Deus, Ele cobra àqueles que fazem voto e não cumprem, tá? Deus não se agrada de voto de todos. Então nós vimos que houve a guerra, voltando para a mensagem, você que está acompanhando a mensagem, e o povo não tinha mais a presença de Deus com eles. Deus não era mais com Eli, Deus não era mais com o povo, Deus não era mais com Ofni e Finéias. Deus só falava com o povo através do profeta Samuel. E o que é que acontece? Aqueles que não foram mortos na batalha, os cerca de 34 mil, primeiro 4 mil homens, depois mais 30 mil homens de pé, os que não morreram, fugiram aterrorizados. E houve um espanto, uma gritaria muito grande entre o povo. E chegaram até Eli e contaram a Eli. Por quê? Porque Eli, ele era o juiz naquela época. Nós sabemos que ainda era a época dos juízes, ainda não havia começado a época dos reis. E Eli, além de sacerdote, era juiz no meio do povo, era Eli que guiava o povo. Eli julgava o erro do povo, mas Eli não conseguia julgar o erro dos filhos. Se nas outras mensagens você viu que Deus havia punido Eli e que Deus já havia sentenciado Eli por causa dos pecados dos filhos, foi por isso, porque Eli julgava o povo todo, mas não conseguiu julgar seus filhos. E aí o homem disse: a arca de Deus foi tomada. Eli, ele tinha um certo compromisso com a obra de Deus. Eli tinha um certo respeito com a obra de Deus. E houve aqui, a arca de Deus foi tomada. Ofni e Finéias morreram. Lá em 1 Samuel, capítulo 4, versículo 18, diz assim: ao fazer o homem menção de que a arca de Deus havia sido tomada, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, quebrou o pescoço e morreu, porque era velho, pesado, e havia ele julgado Israel 40 anos. Durante 40 anos, Eli era juiz sobre Israel. Estando sua nora, uma das mulheres dos filhos de Eli, tá? Porque apesar dos filhos de Eli se prostituírem com as mulheres da igreja, eles eram casados, tá? Então, estando a sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, ouvindo que a arca de Deus havia sido tomada e de que seu sogro e seu marido haviam morrido, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe vieram. Então, ela teve a dor de parto naquela hora. Continua. Ao morrer, disseram as mulheres que assistiam: não temas, pois tivesse um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso, porque já estava morta. Ela morreu durante o parto. A promessa de Deus de que a casa de Eli desabava, ela foi cumprida.
E aí tem aqui, chamaram o menino de Icabô. Engraçado que se você leva ao pé da letra o Icabô na língua portuguesa, é como que diz, é final de linha. Para a família de Eli, acabou. É claro que não é esse o significado, mas se você traz para a língua portuguesa, fica até gozado você falar, o nome do filho de Eli é Icabô, né? Então está aqui, chamaram o menino de Icabô, dizendo, foi-se a glória de Israel. Isto ela disse, porque a arca de Deus havia sido tomada por causa do seu sogro e de seu marido. E falou mais, foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Gente, o que é que a arca de Deus significava naquela época? Significava o acordo, a aliança de Deus com os homens. A arca de Deus, ela continha os mandamentos de Deus. O que eu quero que você entenda é que quando você perde a sua aliança, quando você quebra a sua aliança com Deus, então a glória de Deus, ela se afasta de você. Quando o povo de Israel viu que a arca de Deus não estava mais no meio de Israel, não estava mais no meio do povo de Deus, então Israel se sentiu agora desprotegido. Aquela ilusão que o povo tinha de que Deus estava no meio de Israel não existia mais, sabe? Aí você vê pastores famosos, pastoras famosas, de repente morrem. E de repente você vê os filhos envolvidos com as drogas, envolvidos com a homossexualidade, envolvido com o crime organizado, envolvido com coisas que, segundo a Bíblia, são abomináveis aos olhos de Deus, que, segundo a Bíblia, não tem aceitação diante do Senhor. E aí você pergunta, como é que esses pastores, pastoras famosas tiveram cumprimento da palavra de Deus na vida deles, enquanto a sua família está completamente destruída e no mundo? É porque, na verdade, a palavra de Deus não se cumpriu na vida desses pastores, não de forma positiva. A palavra de Deus se cumpriu na vida deles de forma negativa. A Bíblia diz aqui, mais se dá, mais se cobra. Então eu quero que você preste atenção que por que é que muitos pastores, muitos pregadores não conseguem ter filhos? São estéreis, porque a Bíblia diz que eles não vão suscitar herança. É a palavra de Deus se cumprindo contra os falsos profetas. É a palavra de Deus se cumprindo contra os falsos pastores. Eles não vão deixar sucessão. Eles não vão deixar herdeiros. Não tem como. Muitas vezes a pessoa pagã vai deixar o herdeiro, a pessoa pagã vai deixar o sucessor, mas aquele homem que se diz ser homem de Deus, ele traz sobre si uma maldição hereditária de extinção completa da família. Então a casa de Eli acabou. Por que as pessoas morreram e só ficou essa criança com o nome de Icabô? Porque a Bíblia diz que não haveria mais velhos na casa de Eli. Deus não permitiria o crescimento, não permitiria que tivesse idoso na casa de Eli. O Senhor disse que não permitiria que a casa de Eli assumisse com honra o sacerdócio da casa de Deus, porque a casa de Eli trouxe vergonha para a obra de Deus. Então eu quero que você preste atenção que muitas pessoas saindo nas ruas, dizendo que são profetas, dizendo que são ministros de Deus, para a família, posando de cristão, quando na verdade tem trazido vergonha, tem trazido escândalo. É por isso que essas pessoas não têm conquistado a bênção, nem na vida familiar, nem na vida financeira, não têm conquistado
o favor de Deus, porque essas pessoas escolheram o pecado. Eli escolheu fazer a vontade dos filhos. Os filhos escolheu viver no pecado e transgredindo a lei de Deus. O povo escolheu seguir a doutrina de falsos profetas e se prostituírem, porque as mulheres que se prostituíam com os filhos de Eli, com o Ofni, com o Finéas, que a Bíblia mostra que além de ser casado, estava com a mulher à beira de dar à luz, e eles se prostituíam dentro da igreja, com as irmãs da igreja, usando o ouro da igreja para fazer as suas prostituições, como acontece hoje em dia aí, pastores no motel, com as mulheres que não é a dele, pastoras no motel, com os homens que não é o dela, e ainda chega no altar do Senhor e pousam de bons, e ainda quer empurrar na garganta do povo uma autoridade que eles deveriam ter, mas não tem mais, porque Deus não fala mais com eles. Deus não falava mais com a casa de Eli e Israel pereceu. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você que quer salvar a sua família, você que quer salvar as pessoas que você ama, Deus ainda fala através de você? Você consegue ouvir a voz de Deus no seu íntimo, no seu coração? Você consegue sentir a presença de Deus quando ora? Porque se a resposta for não, a Bíblia diz que você deve se converter, que você deve acordar antes que seja tarde demais. Eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus por você, para que o Espírito Santo venha blindar a sua mente e o seu coração, para que o Espírito Santo ele venha guiar você para longe do pecado, para longe de uma atitude rebelde, para que as más notícias não lhe persigam como perseguiu Eli, mas que boas notícias cheguem até você, porque você é um ouvinte praticante da palavra de Deus. É momento de fechar os olhos, é momento de oração. Senhor nosso Deus e eterno Pai, Deus justo e verdadeiro, nós nos reunimos diante da Tua presença. Eu me reúno com o Teu povo em oração, pedindo a Ti, meu Deus amado e meu eterno Pai. Opera, Senhor, na vida do Teu povo milagre, a maravilha. Perdoa o pecado, a iniquidade do coração, daqueles que se afastaram do Senhor, daqueles que se afastaram da Tua presença, mas pediram perdão. Meu Deus, olha essa pessoa que não tem, meu Deus, se corrompido como Ofni e Finéas, não tem prostituído o corpo, a alma, como Ofni e Finéas, mas tem colocado-se diante da presença de Deus, tem colocado em obediência, em submissão. Essa pessoa, meu Pai, essa pessoa que luta dia após dia pela libertação da família, essa pessoa que prega a Tua palavra, que reprova o erro, o pecado dentro de casa, essa pessoa que reprova o erro, o pecado no meio da família, essa pessoa que não tem cometido o pecado de Eli, sendo omisso, concordando com as coisas erradas, mas tem ouvido a Tua voz, tem obedecido a Tua palavra. Meu Deus, eu estendo a minha mão na direção dessa pessoa agora, para pedir a Ti, o Espírito Santo, penetra na mente, no subconsciente, no intelecto dessa pessoa, para que essa pessoa possa ouvir a Tua voz, para que essa pessoa possa seguir os Teus passos, para que essa pessoa
possa ser abençoada pelo Senhor. Meu Deus, remove a doença, a enfermidade dessa vida. Remove a doença, a enfermidade desse lar. Remove a confusão. Meu Deus, não permita que os inimigos tenham poder contra essa vida, contra essa família, como os inimigos tiveram poder contra a casa de Israel, contra a família do povo de Deus. Eu te peço, meu Senhor, em nome de Jesus, que haja vitória, que haja paz na vida do teu povo. Essas pessoas que têm orado comigo, essas pessoas que têm clamado comigo, eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, dá o livramento. Confirma as bênçãos e as vitórias do Senhor para essas vidas. Dá o livramento dos inimigos. Que os inimigos tenham pés, tenham mãos, mas não consigam alcançar, nem tocar o teu povo. Que os inimigos tenham olhos, mas não consigam enxergar, nem mesmo fazer mal a esse povo que tem confiado e esperado no Senhor. Essas pessoas que escolheram te obedecer. Em nome de Jesus, pela autoridade que há no nome de Jesus, eu ordeno, eu determino a todos os inimigos espirituais que têm se levantado contra essa vida, contra essa família, o espírito do fracasso e da derrota, o espírito dos vícios, o espírito da miséria, todo o mal que tem se levantado contra essas vidas, contra essas famílias, eu mando agora, em nome de Jesus, parta em retirada. Saia da vida desse familiar, desse ente querido e não retorne em nome de Jesus. Estenda as duas mãos na minha direção e diga: meu Deus, eu quero receber do Senhor o livramento. Eu preciso receber do Senhor o teu perdão. Diga: meu Deus e meu Pai, desde já eu te agradeço, porque eu sei que eu e a minha casa somos abençoados pelo Senhor, porque eu sei que eu e a minha casa estamos livres da maldição de Eli. Fala, meu Deus, ao nosso coração, fala, meu Deus, e nos dá entendimento, para que jamais sejamos rebeldes, mas que dia após dia te sigamos com todo o nosso coração, em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. Que Deus abençoe você, prospere a obra de tuas mãos e te dê a paz.